os judeus matam os seus inimigos. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas o que aconteceu foi ao contrário. Os judeus derrotaram seus inimigos. Em todas as cidades do reino onde havia judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos os oficiais da províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governantes das províncias ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. A fama dele se havia espalhado pelo reino inteiro, e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo, e o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com os seus inimigos o que queriam matar todos com suas espadas. Não deixe ninguém escapar. Em Susã, a capital, eles mataram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, e o inimigo dos judeus. Os nomes deles eram Parsandata, Dalfão, Asparta, Porrata, Adalias, Ariada, Parmasta, Ariaçai, Aridai e Vaizata. Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Susã. Então disse a Ester: aqui em Susã, os judeus mataram 500 homens, e também os 10 filhos de Amã. E não e nas províncias, quando eles terão matado, quanto eles terão matado, o é que você quer agora? É só pedir se quiser mais uma coisa, eu lhe darei. Esther respondeu: se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Susã para fazerem amanhã mesmo que tinham ordem para fazer hoje. E peço também que os corpos dos 10 filhos de Ramã são pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização em público, em Susã. E os corpos dos 10 filhos de Ramã foi pendurado em forcas, no dia 14 do mês de Adar. Os judeus de Susã se reuniram e mataram mais 300 homens na cidade, mas não ficaram com os bens deles. No dia 13 do mês de Adar, os judeus da província se reuniram e se defenderam. Mataram 75.000 inimigos e assim se livraram de todos os que odiavam, mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquetes e festa. Mas em Susã, os judeus comemoraram o dia 15 do mês, pois no dia 13 e 14 eles mataram os seus inimigos. E só no dia 15 descansaram. É por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 de Adar com banquetes e festas e mandam comida uns aos outros. A festa de Purim. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe.
Nas cartas, ele ordenou que todos os anos eles comemoraram os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi neste dia que os judeus se livraram dos seus inimigos. E foi nesse mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, que desse banquete e festa mandasse comida uns aos outros e distribuísse presente aos pobres. Assim, os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agageu e inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte, chamando isso de Purim, para resolver em que dia ia matá-los. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou por escrito que o mal de Ramã havia planejado com os judeus caísse sobre o próprio Ramã. Portanto, enforcaram Ramã e seus filhos, e por isso que este dia feriado são chamados de Purim, que é o plural de palavra pur. Como resultado da carta de Mordecai e de tudo o que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram, eles resolveram que eles mesmos, os seus descendentes e os que se converteram ao judaísmo, seguiram o costume de comemorar todos os anos esses 2 dias, conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante todas as famílias judíacas em todas as cidades da província do reino comemora a festa de Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido. Nunca qualquer época deixaram de comemorar essa festa. A rainha Esther, filha de Abiail, também escreveu uma carta junto com o judeu Mordecai, dando todo o seu apoio à carta que Mordecai já havia escrito a respeito. A festa de Purim. Cópias da carta foram mandadas a todos os judeus de 127 províncias do reino, desejando-lhe paz e prosperidade, e confirmando que a festa de Purim deveria ser comemorada nos dias marcados, assim como haviam marcado para si mesmo e para os seus descendentes dias de festa e de jejum. Eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Esther, a ordem de Esther, confirmando as instruções para comemoração de Purim. Foi escrita o livro. Até aqui a leitura de Esther.